o tempo aqui tem que ser menor, então a velocidade, você vai ter que andar mais rápido. Então a velocidade ela vai ter que aumentar nesse sentido. Então vocês podem perceber que as flechas ficaram invertidas. Isso indica que nós estamos trabalhando com uma regra de 3 simples, onde as grandezas são inversas. Quando eu for representar isso daqui na forma de fração, eu copio lá a coluna que tem o valor desconhecido, x, e como a outra flecha está invertida, na hora de copiar eu copio também invertido. Ó. Em vez de copiar o 5 sobre 4, eu copio 4 sobre 5. E aí faço a multiplicação. 4x igual a 400. X é igual a 400 dividido por 4. X é igual a 100 km por hora, que é a velocidade que nós deveríamos desempenhar para percorrer o mesmo trajeto em 4 horas. Muito bem. Agora, nós vamos falar do segundo tipo. Nós estávamos falando até agora de regra de 3 simples. Agora, nós vamos falar sobre a regra de 3 composta. Então, vamos chamar de segunda classificação aqui, que seria a regra de 3 composta. Uma regra de 3 é composta quando o exercício que você está trabalhando envolve mais de 2 grandezas. Então, pode envolver 3 grandezas, 4, 5 e assim por diante. O primeiro tipo de regra de 3 composta é aquele que a gente chama de regra de 3 composta direta. Então, ela é direta quando todas as grandezas envolvidas forem diretamente proporcionais, usando aquela ideia que a gente viu agora para a regra de 3 simples. Vamos ver um exemplo de como é que a gente aplica esta ideia. Vamos colocar aqui o enunciado do exemplo. Então, aqui no nosso exemplo, nós temos lá 4 máquinas produzem 32 peças de madeiras em 8 dias. Quantas peças iguais às primeiras serão produzidas por 10 máquinas em 6 dias? Vamos resolver, então. As grandezas envolvidas, então, são máquinas, peças e dias. Então, nós temos que 4 máquinas produzem 32 peças em 8 dias. 10 máquinas produzirão quantas peças em 6 dias? Então, aqui a gente faz o seguinte, o procedimento aqui seria assim. Primeiro, a gente marca uma flecha na coluna que tem a incógnita. Essa flecha você pode marcar ela apontando tanto para cima como para baixo. Tá? É só uma flecha para você comparar esta coluna com as outras duas. Então, inicialmente, nós vamos comparar, esquece a coluna dias e compara a coluna peças com a coluna máquinas.
Então aqui nós podemos perceber, ó, se aumenta a quantidade de máquinas, o número de peças também vai aumentar. Essa flecha, ela não indica se está aumentando ou diminuindo, ela indica o comportamento dela, né, que a gente colocou aqui um comportamento apontando para cima. Tá? Vamos supor lá, um dia que você está de bom humor, você coloca a flecha para cima. Se você estivesse de mau humor, colocaria para baixo. Isso aqui é só uma marcação que você coloca. Tá? Pode escolher ou para cima ou para baixo. Põe na marcação e aí nós comparamos. Aumentaram as máquinas, aumentam as peças. Então, essas duas colunas são diretamente proporcionais. Então, na hora de eu marcar uma flecha aqui na coluna máquinas, eu também vou colocar ela igual àquela flechinha que eu coloquei. Como eu coloquei para cima aqui, eu coloco para cima aqui também. Muito bem, agora eu vou esquecer a coluna máquinas e vou comparar a coluna peças com a coluna dias. Se eu diminuo a quantidade de dias trabalhando, a quantidade de peças produzidas também vai ser menor. Se eu aumento a quantidade de dias, a quantidade de peças produzidas será maior. Então, o comportamento da coluna dias também é igual ao comportamento da coluna peças. Muito bem. O próximo passo seria a resolução disso. Copio primeiro a coluna que tem a incógnita, coloco o sinal de igual e copio as outras colunas. 4 sobre 10, 8 sobre 6. Aí aqui nós fazemos uma multiplicação, né, que é a multiplicação de fração. Não é multiplicação cruzada, porque é a multiplicação de fração. Aí eu vou fazer 4 vezes 8, 32, 10 vezes 6, 60. Agora sim, porque tem igualdade, multiplica cruzado, 32x vai ser igual a 32 vezes 60. 32 vezes 60. 1920. 1920. Aí nós vamos escrever lá, x é igual a 1920 dividido por 32. X vai ser igual, vamos fazer essa divisão aqui, ó, dividido por 32, 60. Então, 60 peças. E esse é o resultado aí do nosso exercício. Então, essa daqui é uma regra de 3 composta, direta. Agora nós vamos trabalhar com uma regra de 3 composta inversa. Quando é que a regra de 3 composta vai ser chamada de inverso? Quando todas as grandezas envolvidas forem inversamente proporcionais. Então, é inversa quando todas as grandezas envolvidas forem inversamente proporcionais. Por exemplo, vamos colocar um enunciado aqui, ó. Muito bem, então, aqui no nosso enunciado nós temos lá 20 operários fazem certo serviço em 9 dias de 6 horas. Para fazê-lo em 4 dias de 5 horas, quantos operários serão necessários? Então, vamos montar aqui a resolução disso. Então, nós vamos ter as seguintes grandezas: operários, dias e horas. Então, nós temos lá 20 operários fazem um serviço em 9 dias, trabalhando 6 horas por dia. Quantos operários precisarão trabalhar, né, 4 dias, 5 horas por dia, para dar conta do mesmo serviço? Então, como nós dissemos no exemplo anterior, inicialmente a gente vem aqui na coluna da incógnita e colocamos uma flechinha que indica o comportamento, né, lá que nós escolhemos para cima. Poderia ser também escolhida para baixo. Aí nós vamos comparar agora operários e dias. Se nós diminuirmos o tempo para ser concluído o serviço, automaticamente teria que aumentar o número de operários.
Então a gente percebe que o comportamento aqui, quando diminui a quantidade de dias, é diferente, porque você teria que aumentar a quantidade de operários. Então, nesse caso, o comportamento é diferente. Então a flecha que a gente vai colocar aqui também é diferente. Tá? Por quê? Se aumenta os dias ou diminui, vai acontecer o contrário. Se eu diminuo o dia, aumenta o operário. Se eu aumento o dia, vai aumentar a quantidade de operários. Então o comportamento é diferente, por isso a flecha ficou diferente. Comparando agora a coluna horas com a coluna operário. Fazendo essa comparação, então, nós temos: se eu diminuo a quantidade de horas trabalhadas por dia, eu vou ter que aumentar o número de operários para dar conta do serviço. Se eu aumento a quantidade de horas trabalhadas por dia, eu vou ter que diminuir a quantidade de operários. Então, vamos lá de novo. Se eu diminuo a quantidade de horas trabalhadas, eu preciso de mais operários. Se eu aumento a quantidade de horas trabalhadas, eu preciso de menos operários. Então, o comportamento aqui também é diferente da coluna operários. Para resolvermos, então, vamos copiar a coluna que tem incógnita. E as colunas que têm a flechinha diferente dessa coluna, nós temos que copiar invertida, igual lá na regra de 3 simples. Então, inverte aqui e também inverte aqui. Resolvendo, então, nós temos lá 20x sobre x igual, faz a multiplicação, 20 sobre 54. Multiplica cruzado. Então, nós vamos ter lá 20x igual 20 vezes 54. 20 vezes 54. 1080. X vai ser igual a 1080. Opa, 1080 dividido por 20. Faz aqui a simplificação. 108 dividido por 2. 54 operários. Que seria a resposta para o nosso exercício. E agora nós vamos para o terceiro tipo de regra de 3 composta, que seria aquele caso onde nós temos a regra de 3 direta e inversa no mesmo exercício. Então, a regra de 3 composta, que tem situação direta